Se fala muito hoje de globalização. Na verdade, globalização já é um termo antigo. Falar mundo globalizado hoje é um pleonasmo, é como entrar para dentro, subir para cima. Na verdade, quando a gente fala de globalização, a gente pode voltar muito tempo atrás, a gente pode voltar até o século XV ou o século XVI, porque é lá que a gente vai encontrar o início da tal globalização. E ela começa com a expansão marítima europeia. Se pensarmos a forma como o mundo se padronizou, quer dizer, o calendário que usamos, a forma como contamos o tempo, a história das eras, a expansão da cultura judaico-cristã, tudo isso se deve ao processo de expansão marítima europeia que ocorre durante o século XV. Então, o assunto do nosso encontro de hoje é como começou, por que começou e quais foram os caminhos utilizados pelos europeus para o processo de expansão marítima europeia, ou o que os próprios europeus chamariam de grandes navegações. Bom, esse é um dos assuntos mais fáceis para ser estudados. A gente pode falar que as grandes navegações é um conteúdo que todo mundo tem que saber, porque ele é muito simples. Vamos começar entendendo o contexto da Europa do final da Idade Média e início da Idade Moderna. Em primeiro lugar, havia, por causa das cruzadas, uma nova movimentação entre Ocidente e Oriente. A Europa, que viveu isolada durante o auge do feudalismo, acabou tendo contato com o Oriente basicamente por causa das cruzadas, a partir de 1096, com a primeira cruzada. Como o movimento das cruzadas durou aproximadamente 200 anos, ao longo desses 200 anos, as idas e vindas em direção ao Oriente foram intensas. Mas nós temos um evento específico que tem importância na construção dessa nova Europa. A Quarta Cruzada. A Quarta Cruzada, na verdade, nem foi para Jerusalém. Ela foi para a cidade de Constantinopla e ela foi financiada pelos comerciantes de Gênova e Veneza. O objetivo era pilhar a cidade de Constantinopla. E isso enriqueceu, basicamente, os comerciantes do norte da Itália. Com essa atuação na Quarta Cruzada, as duas cidades se transformaram em cidades hegemônicas do Mediterrâneo, as principais, e acabaram estabelecendo o controle do comércio entre a Itália e o Oriente. Os comerciantes italianos compravam do Oriente produtos que eram de interesse da Europa, revendiam isso na Europa e lucravam com isso. Pois bem, acontece que os italianos estabeleceram um sistema de comércio que a gente chama de monopólio. Significa que mais ninguém que quisesse ou tivesse interesse em ganhar dinheiro com esse comércio poderia. Isso porque havia uma espécie de pacto entre o comércio italiano e o comércio dos turcos, que é quem vendia esses produtos vindos do Oriente, que poderia ser da Ásia Central ou do Extremo Oriente. A gente inclusive já usa aí a expressão especiarias para falar desses produtos que vêm do Oriente, que não é só temperinho, cravo, canela, noz moscada, algo que valia bastante dinheiro na época, tá? Mas que também envolvia a seda vinda da China, marfim, ouro e pedras preciosas vindas do continente africano, a tapeçaria vinda da Pérsia, enfim, produtos de interesse na Europa. É aí que a gente tem que sair um pouquinho da região do Mediterrâneo, ou pelo menos da região do entorno da Itália, e entender o que está acontecendo na ponta da Península Ibérica. Dá uma olhada neste mapa, ou melhor, nesta sequência de mapas. Esse mapa, essa sequência, mostra o processo de crescimento do território dos reinos cristãos, empurrando para o sul os muçulmanos. Para quem não lembra, os muçulmanos invadiram o território da Península Ibérica durante a Idade Média, a partir do século VIII, e ocuparam esse território formando e fundando o Califado de Córdoba. Os estados cristãos ficaram espremidinhos no norte da Península Ibérica. Entre os principais reinos estavam o reino de Leão, o reino de Castela, o reino de Navarra, o reino de Aragão. E à medida que, a partir das cruzadas, começa um movimento de luta contra os muçulmanos, primeiro para a retomada de Jerusalém, depois para expulsar os muçulmanos da Europa, o território que mais adiante vai ser Portugal e Espanha entra no que a gente chama de Guerra da Reconquista. E um dos primeiros territórios a ser libertado dos muçulmanos é o território da Lusitânia, que foi, na verdade, a partir de um avanço do Reino de Leão, as tropas comandadas pelo infante Dom Henrique de Borgonha
expulsaram os muçulmanos do território ao redor da cidade de Portucale, dando origem assim a um condado vinculado ao Reino de Leão, o Condado Portucalense. Aproximadamente 20 anos depois, o Condado Portucalense está para ser anexado ao território de Leão, que também está crescendo nessa época. É aí que então o filho de Dom Henrique de Borgonha, o Dom Afonso, acaba declarando a independência de Portugal, se separando definitivamente do Reino de Leão, que agora já estava anexado ao Reino de Castela. Então, na verdade, Portugal se torna independente do Reino de Castela. É assim que surge o país Portugal no ano 1138, 1139. Pois bem, o país já independente é o primeiro país que configura o que a gente chama de Estado Nacional moderno, uma monarquia com um território definido, com um governo próprio, centralizado, independente e leis próprias. O próximo passo para Portugal se tornar pioneiro nas navegações ocorreu em 1385. Após uma crise de sucessão dinástica, a família Borgonha não deixou herdeiros. E então uma outra família acaba assumindo o trono de Portugal. Ou seja, quase 200 anos, 200 e tantos anos depois da independência de Portugal, nós temos uma troca de dinastias. Sai a dinastia Borgonha, entra a dinastia Avis. Dom João, mestre de Avis, com o apoio do que era chamado na época de a Arraia Miúda, que seria uma parte da sociedade incluindo a nobreza, acaba assumindo o governo em Portugal. Esse evento fica conhecido como a Revolução de Avis. E isso coloca um rei apoiado pela burguesia para comandar Portugal. E agora nós estamos no final do século XIV. Em pouco tempo o governo português assume a responsabilidade de levar adiante o processo da expansão marítima, justamente buscando atingir os mercados e os produtos que os italianos então eram monopolizadores. Este é o motivo, é o que leva os portugueses a saírem a se aventurar pelo mar. Agora é interessante pensar que, se olharmos no mapa, percebemos que, para chegar no Oriente, o caminho conhecido era o Mediterrâneo. A outra forma de atingir ou de chegar aos produtos orientais seria indo buscar direto na fonte, ou seja, na Índia, ou seja, sei lá, mais próximo da China possível. E os portugueses não sabiam como chegar até a Ásia, a não ser pelo caminho do Mediterrâneo. Então eles começaram uma aventura que é narrada na obra Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. Sabendo que basicamente as Índias ficam para o Oriente, mas como faz para chegar ao Oriente? Isso foi realmente uma grande aventura que não durou pouco, durou quase um século. A gente pode colocar como marco inicial da expansão portuguesa a conquista de Ceuta, no norte da África, na região do atual Marrocos. E somente isso ocorreu em 1415. Somente em 1498 os portugueses finalmente chegam em Calicut, nas Índias, numa expedição comandada por Vasco da Gama. Nesse meio tempo, em 1488, um grande passo foi quando Bartolomeu Dias descobriu como contornar a ponta do continente africano lá na região do Cabo, o Cabo das Tormentas, como era conhecido, e que passa a ser batizado de Cabo da Boa Esperança, em função de ter sido contornado pelos portugueses. Ou seja, demorou de 1415 até 1498 para os portugueses finalmente chegarem às tão sonhadas Índias. E sim, valeu a pena, afinal de contas o lucro dessa expedição foi significativo. Alguns historiadores falam de 6.000% de lucro, ou seja, 60 vezes o dinheiro investido na viagem. Agora tem uma história paralela que acontece que é importante que a gente conheça. É a história de um navegador italiano chamado Cristóvão Colombo. Este cara tinha uma ideia diferente para chegar até o Oriente. A ideia dele era sair navegando em direção ao Ocidente, dar toda a volta ao mundo para chegar do outro lado. Ou seja, tendo consciência de que a Terra era arredondada, bastava que se navegasse sempre para o mesmo sentido para chegar ao outro lado. E ele estava certo, exceto por um detalhe. Cristóvão Colombo não sabia da existência de um continente no meio do caminho. Além disso, ele não sabia o tamanho total da circunferência terrestre, então seu cálculo foi completamente perdido. De qualquer maneira, ele conseguiu convencer os reis da Espanha, Isabel de Castela e Fernando de Aragão, a financiarem a sua viagem. Com 3 embarcações, ele sai da Espanha e depois de algumas semanas de viagem, ele chega no Mar do Caribe.
acreditando ter chegado nas Índias. Tendo chegado então na região do Caribe, Colombo acreditou ter chegado no Oriente e voltou para a Europa contando a grande novidade. Pouco tempo depois, um outro navegador chamado Américo Vespúcio fez a navegação ao redor de todo o continente, percebendo ser um continente então desconhecido pelos europeus. E aí vem o nome em homenagem a Américo Vespúcio, o nome América. O importante é que a descoberta de Colombo, ou a chegada de Colombo na América, abriu espaço para uma disputa entre portugueses e espanhóis. Sim, porque Colombo chega na América em 12 de outubro de 1492. Os portugueses nessa época ainda não tinham chegado às Índias. Já tinham aprendido como contornar o Cabo das Tormentas, mas ainda não tinham chegado a Calicut, algo que só vai ser feito por Vasco da Gama em 1498. Nesse momento, Portugal se posiciona e vai buscar uma intermediação do Papa e decide, através da ajuda do Papa, dividir o território descoberto pela Espanha entre Portugal e Espanha. Surge então uma linha divisória conhecida como Bula Intercoetera ou Intercotera, que seria a divisão do mundo, de norte a sul, por uma linha que cortaria basicamente o território no meio do Oceano Atlântico. Isso foi assinado ainda em 1493, ou seja, 7 anos antes da chegada oficial dos portugueses no território brasileiro. O mais interessante é que, um ano depois, em 1494, os portugueses decidem pressionar a Espanha para jogar essa linha mais para o oeste. Dessa vez, obrigam a Espanha a assinar o Tratado de Tordesilhas, a 370 léguas das ilhas de Cabo Verde. Passa uma nova linha, então, que dessa vez corta, pega uma fatia da América. É assim que Portugal garante, pelo menos, o domínio de um pedacinho desse território que os espanhóis acabaram descobrindo, talvez por acaso, talvez não. Eu nem vou entrar aqui na questão do mérito da palavra descobrimento, porque hoje nós temos a plena convicção de que essa é apenas uma expressão, um eufemismo para o processo de conquista. Porque descobrir uma terra ou descobrir um lugar pressupõe a inexistência, ou pelo menos o reconhecimento da inexistência de qualquer outra civilização vivendo lá. E como o europeu nessa época considera as civilizações fora da Europa civilizações de bárbaros ou civilizações de primitivos, para os europeus a chegada em um novo continente configura basicamente um descobrimento. Um termo que a gente sabe que é equivocado e absolutamente eurocêntrico. Mas isso é assunto para um outro encontro. Vamos resumir? O que nós temos aqui é um monopólio do comércio com o Oriente estabelecido pelas cidades italianas de Gênova e Veneza. A formação de um país novo chamado Portugal a partir da Guerra da Reconquista. E um navegador italiano que propõe à Espanha uma navegação curiosa, diferente, que seria dar a volta ao mundo. Enquanto os portugueses tentavam chegar ao Oriente através da África, contornando a África, Cristóvão Colombo tenta chegar ao Oriente navegando para o Ocidente. É aí que ele chega neste continente novo que nós vamos chamar depois de América. Aqui abre-se espaço para o início do processo de colonização. Mas isso vai ficar para um próximo encontro, para um próximo vídeo, para uma próxima aula. Valeu? Por hoje é só. Continua lendo, continua estudando e qualquer coisa, entre em contato. Um abraço, até a próxima.